Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual do Programador. No vídeo de hoje vamos fazer uma API em .NET Core 5 autenticada e autorizada no formato JWT. Vamos nessa? Galera, como a gente aqui está no Linux, então a gente vai ter que criar o nosso projeto através de linha de comando. Quem tiver no Windows aí ou no Mac, tiver o Visual Studio e quiser fazer por ele, pode fazer, que é a mesma coisa, porque aqui a gente não tem essa opção. Então aqui a gente vai criar uma pasta aqui. E nessa pasta aqui a gente vai criar o nosso projeto. Então a gente vai vir aqui, ó, abrir o terminal. E vamos digitar os comandos, né? Primeiro a gente vai digitar o .NET new -list. Esse comando ele vai listar quais são os templates que a gente pode criar. Isso facilita por quê? Porque a gente sabe, ó, um exemplo, se a gente quer criar um console application, a gente sabe que o nome do template é console, uma class library, aí tá aqui, class lib, e assim vai, né, em todos eles. O nosso vai ser o Web API, ó. O nosso é esse aqui, ó, ASP.NET Core Web API, esse vai ser o nosso. Então a gente vai vir aqui com .NET new Web API -n e o nome do nosso projeto. A gente pode chamar ele de API.NET Core 5. E aí a gente vai e dá um Enter. Aí ele vai criar o nosso projeto. Beleza, agora a gente precisa criar a nossa solution. Então, a .NET new sln API .NET Core 5. Opa, falta o N aqui. Dá um Enter também. Beleza, ele criou a nossa solution. Então, o que a gente precisa fazer agora? Agora, depois de criar o projeto e a solution, a gente tem que adicionar o projeto na solution. Então, a gente vai aqui, ó, .NET sln add e o caminho de onde está o nosso projeto. O arquivo que a gente precisa é o csproj. Então, a gente vai precisar entrar dentro dessa pasta API.NET Core 5 e dentro dela acessar o csproj. Então, a gente vai aqui, ó, API/API, ele mesmo já vai listando. É o tab, viu, galera? É o tab que você aperta, ele completa. Aqui, dá um Enter. Olha lá, o projeto foi adicionado na solution. Legal. Depois disso aqui, pode fechar aqui. Fecha aqui também. A gente vai, fecha e vamos abrir aqui o VS Code. Aqui no VS Code a gente vai abrir o nosso projeto. Ó. Open Folder. Vamos aqui, ó, na área de trabalho, API, e dá um OK. Habilitar essas permissões do VS Code. E aqui está o nosso projeto. O que a gente vai precisar fazer agora é instalar dois pacotes. O authentication.jwtbetter e o authentication, né? Ambos esses pacotes, como os comandos que a gente digitou, todos esses eu vou deixar na descrição do vídeo. Como também eu vou deixar na descrição do vídeo o GitHub com o código do vídeo de hoje. O GitHub do canal vai estar lá. Aí vocês podem baixar o código caso tenha alguma dúvida. Então, galera, para adicionar esses pacotes, a gente vai precisar vir aqui no csproj, dar um botão direito e vamos pôr ele aqui, ó, para a gente abrir ele com o terminal. Então, vamos abrir ele aqui. E agora a gente vai digitar
dois comandos que no caso vão ser adicionar dois pacotes, né? Então eu já deixei esses comandos aqui salvos para não ter perigo da gente errar na hora de digitar. Ó, esse é o primeiro, onde a gente vai instalar o pacote do ASP.NET Authentication. E agora a gente vai instalar o authentication.jwt. Esse é o outro pacote. Se a gente vir aqui no nosso SPROJ, ó, os dois pacotes foram instalados. Dá um sim aqui. Então não deu certo aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a criar as nossas classes, né? A primeira classe que a gente vai fazer é a nossa classe usuário. Então, vamos vir aqui, vamos criar uma pasta. Nossos models. E vamos criar aqui, ó. New class, user. Essa classe usuário, né, a classe user, o que a gente vai fazer nela? Ela vai ser o nosso model mesmo. É nela que a gente vai informar as nossas credenciais para poder autenticar o nosso usuário. Então, nela a gente vai precisar de 4 atributos, né? Então, vamos por eles aqui, ó. O ID, o name, o password e o role. Tá. Certo. Agora, então, a gente já tem a nossa classe base que a gente vai usar. Então, aqui, agora vamos criar o nosso repositório. Esse repositório vai ser um repositório fake, né? A gente vai alimentar os dados nele. Mas, na prática, o correto seria buscar esses dados de algum lugar, de um banco, de algum arquivo autenticado só com as pessoas que têm acesso. E assim vai de acordo com a necessidade do projeto. No nosso caso aqui, a gente vai colocar tudo na mão. Então, vamos vir aqui, criar outra pastinha. Pastinha repositories. E aqui nela, a gente vai criar o nosso repositório, que vai ser user repository. Nele, igual eu falei, a gente vai mocar alguns dados, tanto que a gente vai ter que criar um método dentro dele estático. Então, vamos vir aqui, new user repository. Legal. E agora vamos aqui, ó, public static user. Não, esse user não. User get vamos colocar aqui uma string name e uma string password. Legal, aqui vamos precisar importar. Então aqui a gente vai precisar criar uma lista, né? A gente vai criar, né, que vai precisar, desculpa, que no retorno aqui a gente só precisa retornar o user.
Mas aqui então a gente vai criar uma lista com 2 pessoas autenticadas e no final vamos retornar essas pessoas. Então eu já até deixei alguns trechos de código pronto para ficar mais fácil da gente fazer o vídeo e mais dinâmico. Porque se eu ficar aqui digitando vários códigos, vai ficar cansativo o vídeo. Então deixei já alguns trechos, vou pegar aqui algumas coisas. Ó. Vamos adicionar essa lista aqui. Então o que a gente fez aqui? A gente adicionou 2 usuários, né? O Pedro e o Paulo. A gente falou que o Pedro, a senha dele é 1, 2, 3, 4, 5, a do Paulo também. E falamos que a função do Pedro, ele é gerente. E a função do Paulo, ele só é funcionário. E agora aqui, a gente vai vai retornar um funcionário. Ó, a gente fez uma busca aqui na lista, fiz um first or default na lista, pelo nome e pela senha. Então a gente vai comparar se o nome e a senha informados estão ok, se eles estiverem ok, a gente vai encontrar o usuário, retornar o usuário e posteriormente gerar o token. Agora a gente vai criar os nossos servers. Vai ser token service. Certo. O que a gente vai fazer aqui no token? A gente vai gerar esse token. Então a gente vai criar a gente pode falar que essa classe vai ser estática. Vamos criar um método estático também. Public static string generate token user. Vamos aqui, vamos precisar importar o usuário. Bacana. Galera, a gente aqui não está usando interface, nem trabalhando com injeção de dependência, porque a intenção aqui é mostrar como que faz para gerar o token. Mas num projeto real aí é mais adequado a gente usar a injeção de dependência, não ficar criando classes estáticas, sim, criar só quando realmente precisar delas mesmo. Bacana? Então agora aqui a gente vai começar criando algumas variáveis que vamos precisar para montar o nosso token. Vamos criar 2 aqui. A gente vai precisar do JWT Sequence Token Header. Esse token, a gente vai usar essa classe dele para montar as nossas credenciais do token, né? Então, vamos dar aqui um botão direito aqui, vamos dar uma formatada, legal. Essa aqui é a nossa senha. Quando a gente gera um token, a gente tem uma senha. Tanto se a gente entrar no site no jwt.io, a gente valida o token através dessa senha. Então, no caso aqui a gente colocou uma qualquer, colocou até na tela aqui, mas vocês podem colocar ela aqui no setup ou em outro arquivo, e assim vai, assim como desejar. Agora vamos fazer o nosso token descriptor. Eu já deixei até aqui ele aqui, também feito, para facilitar para nós.
Bacana. Então, a gente fez o nosso token descriptors aqui, né? O que seria ele? Nele, a gente vai passar os nossos subjectors, que é as nossas claims. A claim seria o nome da pessoa e a função. Nesse caso aqui, a gente adicionou a claim, o nome e a função, mas a gente pode adicionar várias coisas que a gente quiser na claim. Se a gente quiser passar um ID, quisesse, sei lá, passar o CPF, a gente passaria aqui, classificaria como um tipo e passaria esse tipo. Aqui a gente vai falar que esse token vai expirar daqui 2 horas. E essa daqui, ó, informa a sua chave gerada, né? Até deixei o comentário para não esquecer, a gente pode apagar ele. Aqui no Sign Credentials, a gente vai precisar de 2 variáveis. Uma vai ser a nossa senha e a outra vai ser o secrets mesmo da senha que ele pede, né? Ele pede 2 algoritmos de senha. Por padrão, a gente usa esses 2. Agora aqui embaixo a gente vai criar o nosso token e validar ele, né? Então, a gente criou o nosso token e escreveu ele. Aí a gente vai retornar ele. Por que a gente escreve o token? Porque a gente monta ele com todas essas credenciais que a gente foi colocando. Que as nossas claims, que a nossa hora de expiração, que a nossa chave. A gente criptografa ela aqui com bytes. Monta aqui o nosso signing credentials. E tudo isso a gente monta aqui e no final a gente vai e escreve o nosso token. E a hora que ele retornar daqui, ele já vai retornar aquele token comprido, grande, que a gente conhece. Agora a gente vai precisar vir aqui no nosso startup, né? E escrever e adicionar aqui, na verdade, né, o nosso serviço de autenticação e o nosso serviço do JWT token, né? Que não basta a gente vai falar que a nossa API vai ser autenticada e vai falar o formato que ela vai ser autenticada. Então a gente vai passar aqui no configuration service aqui a nossa key que a gente usou lá, a mesma key que a gente usou no nosso serviço. Vamos passar falando aqui para o nosso serviço que ele vai ser, a gente vai adicionar uma autenticação nele. Então a gente falou que a gente vai adicionar uma autenticação, falamos o esquema padrão dessa autenticação. Ambos vão ser os padrões mesmo. Ambos vão ser o JWT Better Default Authentication Scheme. Nos dois casos vão ser esse. Porque é igual eu falei, a gente está usando a padrão mesmo. E aqui agora a gente vai adicionar o nosso JWT, que a gente adicionou o nosso serviço falando que a gente vai ter uma autenticação na nossa API. Agora, as configurações do tipo da autenticação que a gente quer. Então aqui a gente vem, passa aqui o token, a chave. Vou apagar esses comentários aqui, galera, que eu fui deixando mais para não esquecer nenhuma parte dele.
Então, nesse primeiro aqui, ó, nesse validate, a gente vai validar a chave. Vai falar que a gente quer validar a chave. No segundo é a mesma chave simétrica que a gente usou. No outro a gente vai usar ela aqui. Esses dois de baixo, esses dois validate aqui, esse a gente pode deixar falso. Não precisa, porque ele é para quando a gente vai usar a nossa aplicação distribuída. Nesse caso aqui, como a nossa aplicação não vai ser distribuída, a gente marca esses dois validation aqui como falso. Legal? Então, eu estou fazendo bem devagar aí, passo a passo, para a gente ir pegando o jeito. A gente vai, faz o nosso serviço, cria o nosso token, depois que criou o nosso token, a gente não pode esquecer de adicionar ele no startup. Agora, a gente vai criar os nossos controles. Se a gente vir aqui, até tem já um controle, que cria por padrão mesmo no projeto. A gente aqui vai vir aqui e vai criar um novo, né? O nosso aqui, vamos criar um user. Vamos criar primeiro o token, né? Token controller. E aqui no nosso token, a gente vai primeiro herdar do controller base. Agora eu já vou pegar até o método aqui, que eu já até deixei ele pronto também para facilitar aqui para a gente. Vamos herdar as coisas aqui. Legal. Então, galera, aqui a gente primeiro criou o nosso método, né, para autenticar. Aí a gente falou que ele vai ser um post, passamos para ele também o nosso endpoint, que vai ser API/login, e falamos para o método, esse allo anonymous aqui, ele nada mais é do que a gente fala para o método que esse método não precisa de autenticação. Então, é um parâmetro, como se fosse um parâmetro que a gente passa para a chamada, né, para o endpoint, para o método mesmo em si, para o método do controle, falando para ele assim, ó, isso é uma anotação, data annotation, então a gente passa essa anotação e fala para ele assim, ó, esse método aqui não precisa de autenticação, então eu não preciso de token, não preciso de nada, é só eu fazer a chamada, ele vai me devolver alguma coisa. Tá. Aí aqui a gente fez um recuperar o usuário. Esses comentários eu estou apagando aqui, mas no código que eu publicar lá eu vou manter todos eles, viu? Então, ó, a gente buscou o nosso usuário. Vou apagar um pouco de linha aqui. Então, ó, a gente fez um get lá no nosso usuário para validar o nosso usuário e senha. No nosso caso é o nosso name e o password, que é nosso nome e senha. Então a gente validou. Se ele não encontrar, a gente vai retornar not found falando que o usuário e senha está inválido. Se a gente encontrar, a gente vai chamar o token, o método do token, para gerar esse token para a gente. Aí a hora que a gente gera o token, a gente só por ética mesmo, para não retornar a senha do cara, a gente vai vir aqui, vai jogar o valor da senha para vazio, para nada, né? E vai retornar o usuário. Então a gente vai retornar o usuário e o token. Legal? Essa parte aqui é
porque não é uma boa prática retornar a senha da pessoa. Então a gente tirou essa senha fora para poder retornar. Legal? Agora a gente vai criar o outro controle também, que vai ser user controller. Mesma coisa que ele vai herdar de controller base. E agora aqui a gente vai pegar os outros métodos do controle. Vou colar ele aqui. Legal. Certo. Então, a gente vai fazer, fora a chamada do login, que é uma, né? Mais 3 chamadas. Uma é anônimo, para mostrar para vocês, do mesmo jeito que não só porque é o login, esse Alô Anonymous funciona, como também qualquer chamada que a gente passar essa anotação, falando que esse método é anônimo, não precisa realmente de token, ele vai retornar, ele vai funcionar e vai retornar. Depois a gente vai fazer um outro get, e nesse get aqui, a gente vai falar que ele precisa ser autenticado. A gente informa, ó, esse método ele precisa de token, ele precisa de autenticação. E também vai passar para ele quais são as regras dele. E a gente vai falar, ó, esse token aqui, as funções deles, né, são para funcionário e gerente. Se a pessoa não for nem funcionário nem gerente, a função dela, né, se o rollers dela não for funcionário nem gerente, ele não tem acesso. No nosso caso aqui, os dois vão ter, porque ou um é funcionário e o outro gerente. Mas essa de baixo aqui, essa API gerente, só o gerente vai poder acessar. O funcionário não vai poder. Pelo menos é o que tem que acontecer, né? Vamos ver se vai dar certo. Finalizando aqui, a gente vai vir aqui no nosso SProj, vai abrir ele no terminal e vai dar um .NET. Vamos dar um .NET build para ver se não ficou faltando nada. Legal, agora vamos dar um .NET Run. Ó, o nosso serviço subiu, tá rodando na porta 501. Então vamos abrir o Postman aqui e vamos testar. Galera, antes da gente fazer os testes aqui no Postman, se o vídeo está sendo útil para você, dá aquela fortalecida para nós. Inscreva-se no canal, curta o vídeo para o YouTube entender que é um vídeo bacana, que te ajudou. Aí ele indica para mais pessoas e conseguimos ajudar mais gente. Fechou? Vou esperar carregar aqui. Bacana. Eu já até deixei os métodos aqui, ó, já pronto, já para a gente também ganhar um pouco de tempo. Ó, então a gente tem o Paulo e o Pedro. Vamos olhar aqui, ó, para a gente confirmar certinho. Ó. O Pedro é o gerente. Então, o Pedro, todos os métodos que a gente consumir com ele tem que funcionar. Já o Paulo, o método de gerente não pode funcionar. Então, vamos começar aqui pelo Pedro. A gente validar ele, né? Ó, o Pedro. Ó, gerou o token. Aí, se a gente quiser validar o token, igual eu falei, ó, a gente vem aqui, abre o navegador, copia aqui o token. Vamos vir aqui, ó, no Google aqui, JW
Vamos pôr para ele reiniciar. Deu algum problema aqui no navegador. Vamos de novo. jwt.io. Vamos ver se ele vai encontrar. Ó, encontrou. Aí agora que a gente vai vir aqui, vai colar o nosso token. Ó. Se a gente colar o nosso token, a gente vê e descobre ó, Pedro e qual que é a função dele, que ele é gerente. E aqui ó, tá pedindo para, tá dando que tá inválida, tá pedindo a senha. Se a gente vir aqui pegar a nossa senha e jogar ela aqui, olha lá, o token fica verificado. Ele verifica, ele autentica, como se ele autenticasse o token, né? Falasse, ó, realmente está válida para essa senha. É isso. Então, legal. Então, a gente gerou o nosso token. Então, a gente vai pegar esse token aqui e vamos passar ele aqui. Na verdade, na Anonymous a gente não precisa, né? Então, só vamos colar ele aqui para a gente não perder. Vamos colar ele aqui no funcionário. Ó, o Better, né? O Better Token. No Authorization. E vamos vir aqui de novo. Colar ele aqui também. Legal. Cancelar aqui. Geramos. Então, ó, esse método aqui, ó, se a gente olhar, não tem token aqui e não tem nada aqui. Ele é o anônimo. Se a gente consumir ele, tá vendo? Ele retornou anônimo. Por causa daquela anotação lá. Ele não precisa de credenciais, não precisa de usuário, de senha, não precisa de nada, não precisa do token, não precisa de credencial nenhuma. Só por ele ser anônimo, você já fala para ele, ó, esse token ele está livre de qualquer autenticação, então ele vai e funciona. Certo, então galera, então a gente vai tentar agora consumir o nosso funcionário. Opa, nossa aplicação caiu. .NET Run. Legal, vamos gerar o nosso token. Beleza, geramos o token. E agora vamos tentar consumir o funcionário aqui. Vamos ver. Tá dando autorais, tá falando que ele não tem permissão. Acho que deve ter alguma coisa faltando aqui no nosso código, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que aqui no Startup, ó. Aqui, ó. A gente esqueceu de informar aqui no Startup. A gente esqueceu de informar aqui no Startup essa linha aqui, falando que a gente vai usar essa autenticação, né? Que além dele ser autorizado, tem que ser autenticado. Então, beleza. Vamos salvar. Vamos rodar de novo. Legal. Vamos gerar o nosso token. Beleza. Vamos pegar o token aqui. Vamos tentar validar ele aqui no funcionário. Ó, funcionou. O funcionário retornou para ele. E vamos retornar aqui para ele gerente. Bacana, funcionou funcionário e gerente, porque o Pedro ele tem a função de gerente, quem tem a função de gerente consegue acessar funcionário e gerente. Legal. Agora, vamos tentar o Paulo. Vamos vir aqui no Paulo. Vamos consumir o token dele. Vamos colocar aqui, funcionário. Funcionário funcionou. Agora, a hora que a gente tentar o gerente, não pode funcionar. Tem que retornar um 403, que nada mais é do que fala assim, ó, ele está autenticado, mas ele não é autorizado. Então, vamos lá. Olha lá, retornou um 403.
Ó, a nossa requisição é autenticada, mas ele não tem autorização de acessar esse método, no caso, aquela função, né? Esse método, aquela função, porque ele não faz parte desse grupo. Ele não tem essa função, no nosso caso aqui, o Paulo. Galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários, que a gente lê e responde na medida do possível. E como eu já havia dito, todos esses comandos que a gente digitou, assim como o código, vai estar tudo na descrição do GitHub e os comandos para vocês poderem baixar depois, beleza? Valeu, então, e é nóis.